Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto aqui no canal Hermenêutica Fiel. Muito top esse assunto, pessoal. Vocês vão gostar, vocês vão amar esse assunto, ok? Eu quero propor para vocês um comentário em 6 vídeos seguidos sobre as duas fases da guerra Gog e Magog. O comentário, ele segue o método próprio, né? Nilson de Souza. Mas também eu faço uso do método Pardês, é um método judaico de ensino dos rabinos. Ok? Agora, o comentário que vou fazer nesses 6 vídeos está adaptado para explicar as duas fases da guerra Gog-Magog, ok? Faço isso em 6 vídeos, espécie de uma playlist, uma série, então, de 6 vídeos, ok? Mas não se esqueça, amados, de dar o seu like e compartilhar essa série de 6 vídeos sobre o assunto da guerra Gog e Magog, ok? Divulgue, compartilhe aí com os seus amigos, isso vai ajudar bastante o canal, ok? Bora lá então para o comentário do vídeo número 1 das duas fases da guerra Gog e Magog, ok? Vamos para o primeiro vídeo, né, da série de 6. No livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10, fala de uma guerra que muitos chamam de guerra de Gog-Magog, ou Gog-Magog, tá? Isso é o nome dado, né? Guerra Gog-Magog. Gog-Magog acontecerá em 2 fases que eu vou explicar em 6 vídeos. E eu explico assim essas 2 fases da guerra Gog-Magog. Presta bem atenção. A primeira fase de Gog-Magog será em Armagedon e terá 10 chifres, ou 10 dedos, dos pés da estátua de Nabucodonosor, ok? Também pode dizer, são 10 nações da ONU, as 10 nações mais fortes do mundo, ou ainda 10 reis, né, que serão liderados ou lideradas pelo anticristo, que é o Gog, tá? Da guerra Gog-Magog. Então ele é o Gog líder, né? Sendo que Gog se refere Gog da terra de Magog. Porém, ele vai ser o líder dessa colisão de 10 nações contra Israel e a igreja. Ok? E além dos 10 chifres, 10 nações, vai ter outras nações que irão se reunir no Armagedon contra Israel, Cristo e a igreja já glorificada, tá? Que eu posso explicar em outro vídeo, que é o Israel espiritual de Deus. Se tem o Israel natural, tem também o espiritual, né, pessoal? Ok? Na segunda fase, após milênio, ok? Então, na segunda fase de Gog e Magog, terá todas as nações que sobraram, que restaram, né? Que serão lideradas pelo diabo,
que também é chamado de Gog. O anticristo é chamado de Gog, e na segunda fase, Satanás é chamado de Gog, ok? Mas a segunda fase, pessoal, da guerra Gog-Magog, ela não acontecerá, porque Deus agirá antes dela estourar. Ou seja, antes dela estourar, o diabo vai reunir as nações, né, ao redor de Israel, mas antes da guerra acontecer, Deus vai agir pró-Israel, ok? Satã, que também se chama Gog, conseguirá enganar e juntar todas as nações que sobraram num só lugar. E isso após o milênio. E essas nações são nações dos descendentes dos filhos, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que são os 3 animais de Daniel, capítulo 7, que não foram mortos, tá? Esses 3 animais não foram mortos, tá? E foram permitidos por Deus, tá? De entrarem no milênio vivos. Ou seja, esses 3 animais, que são 3 nações, 3 filhos dos filhos de Noé, né? Deus permitiu eles entrarem vivos no milênio. Essas nações, então, vêm dos 3 filhos de Noé e dos filhos de Noé, ok? Por isso, o termo bíblico, Gog-Magog. A terra é Magog, o líder vai ser Gog, da terra de Magog, que descendem dos 3 filhos de Noé. Por isso o termo Gog-Magog, ok? Na vinda do Messias, acontecerá a batalha do Armagedon, que é a primeira fase da guerra Gog-Magog. Então, Cristo volta, tá? Já em seguida se estabelece aí a primeira fase da guerra Gog-Magog, que é tido como a batalha do Armagedon, ok? Nessa primeira fase, tá? O líder vai ser o anticristo, tá? Ele vai estar junto de 10 reis, 10 chifres, os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, que são 10 nações da ONU, tá? E outras nações. Isso na primeira fase. E após o milênio, acontecerá a segunda fase da guerra Gog-Magog, tendo Satanás como líder enganador, tá? E sedutor direto dos líderes de todas as nações, ou da maioria das nações da terra, tá? E podemos dizer que são descendentes dos 3 filhos de Noé, ok? E isso, o diabo vai ajuntá-las, tá? E reuni-las num só lugar, em Israel, ok? Mas Deus, nessa segunda fase, não permitirá, né, que a segunda fase da guerra Gog-Magog aconteça de fato. Antes dela explodir, né, numa guerra, tá? Deus vai agir sobrenatural a favor de Israel. Isso na segunda fase da guerra Gog-Magog, pois ela não acontecerá. Chama-se guerra, tá? Mas ela não vai acontecer porque Deus vai agir. Isso após o milênio. Agora, nota só, observe bem. Por que eu acredito que Gog-Magog
terá duas fases. Por que eu acredito nisso? Aí vamos lá, nota que é uma pergunta, né? Então vou aqui responder no meu método, tá? De ensino. Porque na primeira fase fala que a besta anticristo, que será Gog, será lançada no lago de fogo após essa primeira fase, tá? Após essa primeira fase. E Satanás, será preso por 1000 anos após a batalha do Armagedon, que é a primeira fase. Isso antes do milênio. Então terminou a primeira fase, Satanás vai ser preso em Armagedon, né? Onde vai ser esta guerra. Na segunda fase, por que eu creio que terá duas fases? Já expliquei a primeira. Agora, na segunda fase da guerra, fala que Satanás será liberto, né? Libertado da prisão pós-milênio e sairá a enganar as nações Gog e Magog, né? Que restaram e que entraram vivas no milênio. Lembra que eu expliquei lá no início do vídeo? Então, na primeira fase, terá 3 alvos. E os 3 alvos são o Israel natural, Jesus e a igreja glorificada, que é o novo Israel de Deus. Isso na vinda de Cristo, antes do milênio, ok? Continuando a explicação, porque eu acredito que ela vai ser, ou que terá 2 fases. Na segunda fase, terá um alvo, tá? Esse alvo é os judeus, que é o Israel natural, ok? Isso após o milênio. Na primeira fase, o líder será um homem descendente dos filhos, dos 3 filhos de Noé, ok? Que no contexto profético, tá, pessoal? No contexto profético escatológico, é chamado de, olha só, o nome é chamado de a besta que emerge do mar. Então, no contexto profético, esse líder vai ser a besta que emerge do lar, ou seja, do mar, tá? Que é o anticristo, que é Gog. Então, Gog e o anticristo, a besta, é a mesma coisa, sendo a besta de Apocalipse 13, versículo 1, tá? Isso antes do milênio, tá? Vamos novamente na explicação aqui, porque que eu creio que ela terá 2 fases. Na segunda fase, o líder será Satã, que no contexto profético, escatológico, é o diabo, que é chamado também de Gog pelos profetas do Antigo Testamento. E Apocalipse capítulo 20, tá? Ali no verso 7 ao 10, nós temos ali Satanás sendo figura de Gog, né? Ou Gog sendo figura do diabo, né? De Satã, tá? Apocalipse 20. E virá acompanhado, tá? Ele virá acompanhado das nações restantes que foram permitidas, tá? Entrarem vivas no milênio por Deus, ok? Eu expliquei para vocês por que eu creio que a guerra Gog-Magog terá
duas fases. Agora, tá? Segundo a Bíblia ARC, eu vou citar para vocês os textos, tá? A tradução é da ARC, ok? Vamos lá, então, para os textos base da primeira fase da guerra Gog e Magog. Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao 28. Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24. E também Marcos, no capítulo 13, do versículo 14 ao 23. Apocalipse 9. Apocalipse 13, do versículo 1 ao 7. Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Ok? Apocalipse 17, versos 12 e 14. Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. Ezequiel 38 e 39. Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 7, Joel, capítulo 1, Zacarias, capítulo 10 e Gênesis, capítulo 10, tá? E outras referências nos profetas, tá? E também alguns textos de Ezequiel 38, tá? Mas não todo o capítulo de Ezequiel 38. Então, esses foram os textos, a base bíblica, tá? Segundo o meu método de interpretação, da primeira fase da guerra Gog-Magog na vinda de Cristo, que será antes do milênio e acontecerá em Armagedon, tá? Essa batalha vai ser no Armagedon e os textos citados, né, que eu acabei de citar para vocês, são usados nomes e figuras, ou seja, nesses textos e capítulos que eu expliquei para vocês, são usados nomes e figuras simbólicas que apontam para a primeira fase da guerra Gog-Magog. Ok, pessoal? Então, essa é a explicação das duas fases Gog-Magog, tá? 6 vídeos, esse foi o primeiro vídeo, ok? Eu te espero, então, para o segundo vídeo da série de 6 vídeos sobre as duas fases da guerra Gog-Magog, ok? Um abraço, Baruch Hashem, bendito seja Deus, até o nosso próximo vídeo.